Bom dia a todas e todos. A gente está aqui muito feliz com essa nova edição do SEI Educação. Gostaria de dar boa-vinda a todos os participantes. Já estamos aqui por volta de 70, 80 pessoas participando. Esse é o quinto encontro do SEI Educação. As edições anteriores foram dedicadas à temática da educação infantil, por isso levaram o nome de SEI Infantil. Esta edição que a gente inicia agora amplia a discussão para todo o campo da educação, dedicando-se à problemática da educação inovadora, como chegar lá. O SEI Educação, Seminário de Experiências Inovadoras em Educação, é uma iniciativa da Rede Escola da Serra, de Belo Horizonte, que possui uma das propostas educacionais mais diferenciadas do Brasil e é reconhecida pelo MEC como referência em criatividade e inovação na educação básica. Ela conta com apoio, né, esse evento conta com o apoio das nossas instituições parceiras, a Síntese e a Learning One-to-One. Meu nome é Ana Mourão, eu sou uma das organizadoras do evento, então gostaria de desejar um bom evento para todos. E como a gente disse nos outros seis, acreditamos que a educação é um contexto muito mais afeito à cooperação do que à competição. E nosso intuito, então, é propiciar um espaço de troca que enriqueça a todos. Ao contrário de objetos concretos que se reduzem, né, reduzem o seu tamanho ao serem divididos, conhecimento e experiências se expandem ao serem compartilhados. Que este encontro, então, nos torne maiores. Hoje a gente conta, como nas outras edições do SEI, com uma facilitadora gráfica que acompanha o nosso evento e faz um registro da conversa que foi feita aqui. Quem está com a gente hoje é a Ina Gouveia, que é também a autora da identidade visual do SEI, e como nas outras edições, ela fará o registro e ele será enviado um painel gráfico depois a todos os participantes, junto com o link também da gravação no canal do YouTube da Escola da Serra. Quem precisar e quiser receber um certificado, é só mandar um e-mail também ao final do evento para certificados@escoladaserra.com.br. A gente coloca esse endereço no chat aí daqui a pouco. Hoje vamos contar com a mediação do Pablo Doberti. Pablo Doberti é um executivo com mais de 25 anos de experiência no setor educacional. Ele tem se dedicado com afinco a conhecer e fortalecer experiências educacionais inovadoras e transformadoras. Conselheiro e sócio de diversas instituições de ensino, inclusive da Escola da Serra e da sua multiplicadora. Ele morou e trabalhou em 4 países da América Latina e há 7 anos reside no Brasil. Vou convidar, então, o Pablo para que abra sua câmera, para a gente dar início ao evento. Obrigada por estar aqui com a gente, Pablo. Bom evento para todos. Obrigado. Bom dia, Aninha. Obrigado. Bom dia para todos. Bom, quando a gente está fazendo agora a reunião prévia para nos organizar, a gente chegou a uma conclusão importante, que esse é um evento de diálogo, né? Precisamos deixar espaço para dialogar com vocês, precisamos receber retroalimentação de vocês. A gente não vai palestrar 2 horas. Não é isso que a gente pretende fazer. A gente simplesmente vai provocar o diálogo com palestras ou tomadas de posição curtas, para vocês sentirem conforto de poder participar. A gente vai responder as perguntas de vocês e a gente mesmo, nós 4, Sérgio, José e Raquel, vamos dialogar entre nós e nos questionar entre nós. Vocês têm aí embaixo da tela à direita um botãozinho que é Q&A, que é um botãozinho para vocês colocarem as perguntas. A gente vai estar lendo permanentemente o que aparece por aí e buscando administrar essas perguntas para manter algum fio condutor do diálogo. Mas, por favor, participem, por favor, questionem. É assim como o evento vai ganhar corpo, vai ganhar vida e vai ter mais impacto em todos nós. Muito bom. A dinâmica será, então, a gente vai ter 2 exposições agora, inicialmente, de provocação. Primeiro, a primeira provocação vai ser feita pela Raquel, depois vai ser feito pelo José. E aí a gente vai para um diálogo sem pressa, primeiro entre nós e depois com a participação de vocês e as perguntas de vocês. E logo no final, o Sérgio vai fazer
o fechamento do evento e vai comentar o que ele escutou, o que ele viu e as suas ideias. Eu vou apresentar, então, a quem me acompanha hoje aqui no evento. A Raquel Franzin, que será a primeira expositora. Bem-vinda, Raquel. Vou te apresentar. Raquel é diretora de Educação e Cultura da Infância do Instituto Alana. Educadora atuante há 16 anos. Integra o Instituto Alana desde 2015, onde já atuou como assessora pedagógica e coordenou o programa Escolas Transformadoras do Brasil. É uma das organizadoras das publicações Protagonismo, a potência de ação da comunidade escolar, o ser e o agir transformador para mudar a conversa sobre educação e criatividade, mudar a educação, transformar o mundo. Nosso segundo convidado é o professor José Pacheco. O José é idealizador da Escola da Ponte em Portugal, batalhador incansável por uma educação nova, arejada, instigante e comprometida com os interesses de cada criança e com a construção de uma sociedade justa e fraterna. Um sonhador, um poeta, um dos maiores nomes da educação contemporânea. Seja bem-vindo, professor José Pacheco. E o Sérgio Godinho. O Sérgio é diretor da Escola da Serra, em Belo Horizonte, instituição educacional que oferece educação infantil, educação fundamental e educação de ensino médio. Sérgio Jumar, que é uma escola reconhecida pelo caráter inovador de seu projeto pedagógico. Sérgio é também autor do livro A Nova Educação e Você, publicado pela Autêntica Editora, que já está na segunda edição. Um idealista confiante da possibilidade de tornar nossos sonhos realidade. Seja bem-vindo, Sérgio, também. Então agora, Raquel, fica tudo contigo. Muito obrigada, Pablo. Bom dia a todas, a todos. Quero começar agradecendo, em nome do Sérgio Godinho, ao convite de estar aqui nesse sábado de manhã com todas e todos vocês. Agradecer o Pablo pela apresentação e toda a equipe da Escola da Serra, Theo Menezes, que está fazendo esse encontro remoto acontecer aqui. Bom, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. E como vocês acabaram de escutar, o Pablo mencionou, né, do nosso objetivo aqui nessa manhã ser um diálogo. E como educadora que sou, eu trouxe alguns insumos para a gente conversar e algumas perguntas para o professor José Pacheco, que ele gosta muito de perguntas, nos ensina muito a dialogar em cima de boas perguntas. Então, esse meu ponto de partida são também perguntas para a gente pensar sobre esse tema educação inovadora, como chegar lá. Bom, só para todo mundo saber, né, do lugar de onde eu falo atualmente, o Alana é uma organização de impacto social e nós temos como propósito a promoção e a defesa do direito e do desenvolvimento integral da criança e do adolescente. E a gente acredita que assim a gente fomenta novas formas de bem viver. Eu não vou explicar para vocês aqui, mas o Alana ele é organizado em 3 frentes de atuação: o Instituto Alana, o Alana Lab, que é um núcleo de negócios sociais, e o Alana Foundation, que é uma frente de pesquisa na educação inclusiva, meio ambiente e saúde. Depois essa apresentação vai ficar à disposição de vocês e vocês podem ter mais informações aí nas nossas redes. Bom, eu quero começar dizendo que quando eu recebi o convite de estar aqui nessa manhã, me intrigou demais o título que dá origem a esse seminário de experiências inovadoras em educação. O que me deixou intrigada? Primeiro, educação inovadora. O que é uma educação inovadora? E eu vou pedir para o professor José Pacheco responder a essa pergunta para a gente. Mas me deixou ainda mais intrigada a segunda pergunta, que é como chegar lá. Por que a gente está perguntando em como chegar lá? Porque a gente entende que educação inovadora é algo que se alcança, é a linha de chegada,
de alguma coisa. E aí eu queria trazer isso como uma primeira problematização aqui da nossa conversa. Educação inovadora é um lugar a ser alcançado, é um ranking, é um lugar diferente dos outros? Bom, para mim, eu vou aqui aproveitar o espaço do diálogo e subverter a pergunta do encontro. Eu prefiro fazer a pergunta, nós no Alana preferimos a pergunta: quem faz a educação ser inovadora? É claro que o quem e o como não podem andar separados, mas hoje aqui eu quero falar desse quem. E esse quem faz a educação ser inovadora, ele é muito diverso. Obviamente, profissionais da educação, famílias, comunidades escolares fazem a educação ser inovadora. Mas eu quero trazer esse quem que muitas vezes a sociedade, os profissionais da educação não conseguem reconhecer, que são os estudantes. Esse ano, em meados de maio desse ano, nós no Alana temos um programa chamado Criativos da Escola. E esse programa, ele lançou um relatório que analisou 6.271 projetos recebidos de estudantes desde 2015. Esses projetos estão em 10.000 escolas, espalhadas em 1.200 municípios de todos os estados do país, todos mesmo, mais o Distrito Federal. Quem quiser ler esse relatório, depois eu peço para que acesse esse link, criativosdaescola.com.br, e acesse na aba Notícias o relatório na íntegra. E por que eu estou trazendo aqui esse relatório? Porque quando a gente se propõe a fazer um diálogo, com quem que a gente faz esse diálogo? E por que a gente quase sempre não tem os estudantes, as crianças e os adolescentes, para dialogar com a gente a educação que é feita com eles, para eles? Então, já que não temos os estudantes aqui, eu trouxe as vozes dos estudantes a partir desse relatório, que eu vou trazer pinceladamente aqui para vocês. Então, Betina Pacheco, 15 anos, moradora do município de Sapiranga, no Rio Grande do Sul, ela diz assim para a gente: prestem atenção nos alunos, e ela é uma estudante, eles podem ter ideias que vão fazer uma diferença enorme em suas comunidades. A Betina, ela é uma das idealizadoras do projeto que a gente analisou nesse relatório, que se chama E Se Fosse Com Você? Um projeto que os estudantes sentiram necessidade de trazer para discutir a violência contra a mulher nas escolas e na cidade de Sapiranga. E aí, olha só, nesses mais de 6.000 projetos, a gente alcançou quase 40.000 estudantes do Brasil, tá? Olhando para esses 6.000 projetos. O que os estudantes no Brasil estão contando para a gente? O que para eles é a transformação que a educação precisa? 32% dos estudantes acreditam que a educação, ou seja, o próprio processo de inovação, precisa melhorar a própria educação. 31% dizem que a escola, e eles se engajam em iniciativas que melhorem as relações humanas. Olha quantas pistas nós temos aqui nesses 2 trechos do slide do que é inovação em termos de educação. Eu, particularmente, não gosto muito da expressão inovação, mas é uma questão particular. Eu gosto de usar a palavra transformação, porque eu acho que inovação dá esse lugar estático, pouco dinâmico, como se a gente tivesse que alcançar. Eu acho que a gente, na educação, vive um processo de busca, de investigação e de construção permanente. Lembrando hoje, aqui,
o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, no seu centenário, né? Essa busca como DNA do que fazer na educação. Não necessariamente um ponto de chegada de todos nós. Mas vejam que os estudantes brasileiros, eles também estão olhando para melhoria do meio ambiente. Hoje, 18 de setembro de 2021, nós estamos vivendo uma emergência climática. Se você na rua presencia um acidente, uma emergência, o que você faz? Você socorre. Nós, seres humanos, estamos diante da maior emergência do tempo, emergência climática, sanitária, e o que nós estamos fazendo? Mas os estudantes estão muito atentos a isso. A gente que nem sempre consegue enxergar. E 13% dos estudantes trazem iniciativas para melhorar o espaço escolar. Porque hoje, 2021, no Brasil, nós temos 10 milhões de estudantes que usam prédios escolares que não têm água para lavar as mãos. Então, falar de inovação e de transformação no nosso país é também falar dessa terra, desse chão, que tem muitas potências, mas que tem também muitas violações de direitos. Para pegar só o percentual dos estudantes que se engajam em projetos para melhorar a própria educação. Desses 32%, 41% cria maneiras diferentes de aprender, traz isso para a escola, provoca o professor a recriar os processos de ensino, aprendizagem e participação. 20% estão preocupadíssimos com o direito da leitura, o direito político de se ler na escola. Vejam que a soma dos percentuais, ela não dá 100%. Por quê? Porque os estudantes se envolvem em projetos, em múltiplos projetos, que muitas vezes coexistem, né, nesses aspectos que a gente está identificando aqui. 15% trazem nos seus projetos conteúdos extracurriculares. Gente, eu estou falando de projeto vindo de estudante. Voz do estudante, não do professor. Vejam que os estudantes, eles deslocam a ideia do que é extracurricular e do que é curricular. O que é extracurricular? Não é tudo currículo. Currículo não é vida. Os estudantes trazem isso para a gente. 11% lidam com dificuldades de aprendizagem, porque a escola foi feita historicamente para criar mais barreiras para os estudantes do que tornar acessível os processos de engajamento e de aprendizagem. E 10% aqui trazem projetos onde o uso, a expressão, a criação de recursos tecnológicos está presente, que é o que o nosso tempo também está trazendo de muita força e presença social. Mas eu quero... Então, vejam, eu estou fazendo um zoom, né? Nós começamos por aqui, com esse gráfico total do engajamento dos estudantes em projetos de transformação das suas escolas. Daí para cá, eu peguei só os 32%, e agora a gente vai fazer um zoom dentro dos 32%. Nesses 32%, aqueles que querem inovar, os estudantes que trazem sugestões, iniciativas de maneiras diferentes de aprender, vejam no que eles estão buscando maneiras diferentes de aprender. Inovam o aprendizado de conteúdos e currículos tradicionais. Não aceitam mais o currículo tal como está, tal como vem passando ano após ano, sem, muitas vezes, uma reflexão crítica
de nós profissionais da educação, mas os estudantes estão muito atentos a isso, de que não dá para ser do mesmo jeito. 25% incentivam a pesquisa como um convite à aprendizagem. Gente, os estudantes estão falando para a gente, não dá para ser passivo. A gente tem que botar a mão na massa, a gente tem que pesquisar. A gente quer isso, a gente quer desejar as coisas. 23% estão dando um tapa na cara de nós adultos, dizendo que aprender é duro, é difícil, é conflituoso, mas tem estética, tem arte, tem cultura misturado com tudo isso. E a gente fica tentando separar, né, essa escola adultocêntrica que acha que nada que é sério na visão dos adultos é legítimo de estar na escola. Os estudantes estão dizendo para a gente não está aguentando isso, por isso a gente está fazendo esses projetos. E 15% dos projetos buscam interdisciplinariedade. Se uma pessoa está chegando agora e ouvindo a minha fala, vai achar que eu estou falando de professores. Não se esqueçam, eu estou dizendo que tudo isso daqui está sendo trazido por crianças e adolescentes, de 3 a 18 anos. Não são os profissionais da educação que participaram desse relatório. E aí eu trago novamente a voz de uma estudante, da Ana Beatriz Aurélio, de 16 anos, de um município aqui no interior de São Paulo, Sumaré. A Ana, ela se engajou num projeto de colegas sobre cabelo e autoestima de pessoas negras na escola. E a Ana diz assim: confiem e estejam junto dos alunos. Apoiem. É preciso abraçar esses alunos e suas ideias, senão as iniciativas não vão para frente. E aí, aqui, depois vocês podem ler no slide, a gente não pode esquecer que não há inovação se os sujeitos, se as pessoas que participam do processo educativo não têm os seus direitos à participação garantidos. E no Brasil, o que não nos faltam são letras da lei que asseguram direitos. Mas a gente precisa transformar a letra da lei em movimento, em vida. Não pode ficar guardado num documento dentro da sala do coordenador pedagógico. Então, aqui tem desde a Convenção sobre os Direitos da Criança, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição Federal, que fala quem são os sujeitos de participar, de transformar a educação que está aí. O Plano Nacional de Educação, a Lei de Diretrizes e Bases. Na pandemia, vejam que interessante. Na pandemia, estudantes passaram a se engajar ainda mais com projetos para melhorar a própria educação. Mas vejam aqui no outro pontinho do quadro. Estudantes sempre tentaram se engajar com projetos para melhorar o espaço escolar, porque, diferente da rede privada, a rede pública muitas vezes tem uma infraestrutura inadequada. Mas a pandemia fechou os prédios escolares, mas não acabou com a educação. A educação não precisa de prédio. E essa frase não é minha, essa frase é do professor Pacheco, que está aqui com a gente e vai falar já já. A educação não precisa de prédio, a educação são as pessoas. Então, vejam que, com a pandemia, os estudantes eles aumentaram o seu engajamento em projetos criados por eles e levados para a escola, para os professores, para melhorar o próprio processo de ensino, aprendizagem e participação. E aí eu estou aqui nos meus minutinhos finais, né? Pablo, não sei se você me avisou, mas eu estou nos meus minutinhos finais. Eu trouxe aqui uma imagem para a gente conversar. O que a gente enxerga nessa imagem, talvez muitos de vocês já tenham lido, visto essa imagem, mas eu vou tornar acessível aqui a nossa análise sobre ela. Essa imagem mostra 4 círculos.
No primeiro círculo tem bolas pequenas cinzas dentro do círculo e bolas coloridas para fora do círculo. No segundo círculo, nós temos só bolas cinzas dentro do círculo e um pequeno círculo para fora, com bolas coloridas. O terceiro círculo é um círculo que tem as bolas cinzas dentro do círculo maior e um círculo menor dentro do grande círculo com as bolas coloridas ali, ó, num espacinho só para elas. E o quarto círculo tem bolas cinzas e bolas coloridas no mesmo círculo. Essa é uma imagem que nos ajuda a pensar nos processos de exclusão, de segregação, de integração e de inclusão social e escolar. E por que eu estou trazendo essa imagem para a gente aqui? Porque é impossível transformar a educação, inovar a educação, se a gente fica nos 3 primeiros círculos, onde as bolinhas cinzas dominam o círculo e tudo que é colorido está ou para fora ou está num espaço separado. Processos de transformação das escolas é como a inclusão social, depende de uma transformação sistêmica. Não vem de o uso de um recurso, de uma pessoa, não vem da cabeça do coordenador pedagógico, nem mesmo do secretário de educação. Não vai vir das nossas cabeças aqui, que fomos convidados como debatedores, painelistas. A transformação da escola e da educação exige um engajamento plural das pessoas. Essa é a minha provocação aqui nesse sábado de manhã. Quem faz a transformação? Porque o como vai ter a cor de quem faz. E precisa ter. Por isso, para terminar de verdade, eu quero contar para vocês, já que eu estou aqui defendendo que a gente precisa do quem, das pessoas, para transformar a educação, dia 21 de setembro, terça-feira da semana que vem, é o Dia Nacional da Luta pela Deficiência, é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E o Alana vai lançar um documentário no dia 21. Esse documentário vai estar disponível no canal GNT, que é um canal de televisão paga, na Globoplay, que também é uma plataforma de streaming paga, vai estar gratuitamente na plataforma Videocamp, videocamp.com, e também gratuitamente na TV Educativa Cultura do Estado de São Paulo. Esse documentário traz a história do Emílio, esse menino que vocês estão vendo agora na tela. Emílio é um garoto de 3 anos de idade, ele é norte-americano, mora na cidade de Nova York. E quando o Emílio vai entrar na escola, o Emílio se depara com o sistema educacional que mais discrimina nos Estados Unidos, que são as escolas públicas de Nova York. A história do Emílio, que é contada no documentário, é uma história única, mas ela ilustra a jornada de milhões de crianças em todo o mundo, que não é só dos seus direitos de estarem na escola, mas é de permanecer na escola sendo considerados como protagonistas e como os principais atores dos processos de transformação. Eu convido a todas e todos vocês para assistir a história do Emílio e a história de muitas outras crianças nova-iorquinas, mas que representam a trajetória de crianças de todo o mundo, que buscam uma educação com todo mundo, mas para elas também. Como diria o professor Francesco Tonucci, uma educação para cada um e para todo mundo junto. Eu vou transmitir aqui o trailer a vocês e fico totalmente à disposição depois para o debate, com as minhas perguntas colocadas para o professor Pacheco também. E é isso. Então, quando terminar aqui, eu já passo a voz para o Pablo novamente. Emilio, I see you.
When I looked at him, I just saw a baby. For me, he just looked like my child. I've always kind of dreaded when we have to find a school for him. I just want to prep you. I think it's going to be a little bit of a battle. So you're telling me my son is not even on the picture of the curve? Like, why don't you create a bell curve that fits every child? We believe in your potential, and we are going to do everything we can to help you develop it. The vast majority of kids with intellectual disabilities is still segregated in the United States. I don't know what the DOE is afraid of, but they don't want it on camera. There's very little transparency into this process, and as a parent, it's incredibly intimidating. Mia, say hi. Hey! It should not be okay that almost 60,000 students in New York City are in segregated settings. I want him to be exposed. I want him to take advantage of every opportunity every other kid has. I didn't know he was different, but the world knew he was different. And at that moment, I learned that my child needed to be included like every other child. You have to be your child's foremost advocate because no one is going to do it to a greater extent than you. By opening the door for someone like Amelia, we're opening the door for someone like me, a queer student, or for a transgender student, for the Black students. It's a fight worth fighting for. I am arguing for passion. We must have passion if we're going to change the world. You don't know Emilio. You've seen him once. You don't know what's appropriate for him. I know deep inside of me that he's going to do everything. He just needs to be given the opportunity. Muito obrigado, Raquel. Muito Obrigada, mesmo. gente. Bom, antes de dar a palavra para o professor José Pacheco, eu levantaria duas bolas que a Raquel deixou para o debate que vem, né? O primeiro que me pareceu super relevante é qual o lugar do aluno no ecossistema da inovação educacional, né? Eles têm voz, estamos dando voz para eles têm responsabilidades, qual é a responsabilidade deles? A gente habitualmente pode deixar os alunos por fora dos elementos de transformação educacional, e a Raquel está propondo trazê-los por dentro, né? E a outra, esse conceito de inovação pode ser até uma palavra débil para o que a gente está procurando. Provavelmente transformação seja mais poderosa e mais pesada. José Pacheco, o tempo está contigo. Vou te deixar. Quando você quiser, me avisa e a gente volta para o diálogo, tá? Uma boa tarde, dado que eu estou em Portugal. Aí está faltando ainda a tua câmera. Pois, mas agora tentar abrir, só agora me permitir. Vamos lá. Pronto, está contigo. Então, sem formalismo, mas sentindo aquilo que digo, agradeço ao Sérgio e a todos vós esta possibilidade de aprender convosco. Estava muito atento à primeira exposição da Raquel e em absoluto concordo com tudo que ela apresentou, mas quando nós discutimos o que é inovação, como podemos chegar, se é que é o caminho, importa fazer uma prévia definição de conceito, porque senão poderemos estar a falar de algo que para uns seja uma coisa, para outros seja outra, e muitas vezes a linguagem é fonte de mal-entendidos. Não é falar que a gente se entende, é falar que a gente se desentende. Né? Há pouco a Raquel falou do conceito de escola, não é? Escola não é um prédio. Quando eu digo a palavra escola, o que é que as pessoas têm como representação mental? O prédio, salas de aula. Eu não falei disso, nem a Raquel. Então, eu propus num livrinho 5 grandes critérios de identificação de inovação. Claro que eu não vou dizer o que está no livro, vós sabeis ler. Se quiseres, eu mando-vos o livro, porque eu não tenho direitos de autor. E ninguém inova na literatura da educação
A literatura da ciência da educação é a literatura de ficção científica, porque se escreve tanto e nada se faz, que é tudo no futuro. É que há um tempo atrás, um deputado, melhor, um senador, me pediu para eu ir à casa dele, para o ajudar a preparar uma viagem para a Unesco. Eu fui e comecei por perguntar o que é que ele ia fazer à Unesco. Ele me respondeu que iria estar com o meu amigo António Nóvoa e com outros grandes especialistas em educação, fazendo um projeto novo. E eu perguntei, mas que projeto é esse? E ele respondeu que era o projeto de Educação do Futuro. Aí eu disse ao meu amigo, desculpe lá, com todo o respeito que eu tenho por esses projetos da Unesco, mas eu há 50 anos, quando andei a escutar essa expressão, educação do futuro, e o futuro nunca mais chega. Eu quero uma educação do presente, fundamentada, sobretudo, nas pessoas, na lei e nas ciências prudentes. Então, vamos lá. Eu ousei fazer um pouco o contorno do que seja uma inovação ou transformação, chamem o que quiser. São 5 grandes critérios. E se nós não conseguirmos, digamos, encontrar um ponto de ligação entre nós em relação a esse conceito, que é um conceito que não é totalmente definido, ele está em permanente elaboração, talvez não seja possível chegar às respostas às vossas perguntas, o que é inovar e como se chegar. Então, inovação, quando eu estive no grupo de trabalho do ministro Renato Giannini e contribuí para que a Escola da Serra fosse considerada um projeto inovador, fui eu, já agora, para que o Sérgio saiba, porque eu conhecia a Escola da Serra. Assim como conheço a One-to-One. Eu estive em Nova Iorque muito tempo. E não conheço apenas a One-to-One, conheço muitas outras. E, portanto, aquilo que eu fiz como definição prévia, sujeita, é evidente, à crítica e à recomposição do que é uma inovação, são 5 grandes critérios. O primeiro, que seja inédito. Isto pode parecer um pouco redundante, e talvez o seja, mas para que seja inovador tem que ser novo. Novo. Por exemplo, quando eu escuto falar de aula invertida. A aula invertida não é inovação, porque não é nova. A aula invertida já o fez o Freinet e a Elise há 100 anos atrás. Só que não tinha computadores nem energia elétrica. Tinha os ficheiros autocorretivos, etc, etc. Não vou explicar, mas tu deixas saber. Portanto, tem que ser novo, inédito. O inédito viável. Não é? Segundo grande critério, tem que ser sustentável. E tem que ser sustentável, sobretudo, na lei brasileira, neste caso, e nas ciências da educação. Na sociologia da educação, na filosofia da educação, na história da educação, na epistemologia, na psicologia da educação, ou psicologias, tem que estar fundamentado. Não podemos prescindir da ciência. Bom, o terceiro grande critério é que seja replicável. Porque se for um projetinho ali, outro acolá, rapidamente se esvai e é um paraíso artificial. Então não tem que ser replicável, mas ao replicar, há um quarto critério que há pouco a Raquel falou indiretamente, que é que uma inovação tem que estar em permanente estado instituinte. Não pode parar de inovar. Esse movimento contínuo é o quarto dos critérios. Tem que ser de permanente instituição. Não pode cristalizar. E, finalmente, aquilo que eu considero ser o critério base, qualquer que seja a dita inovação, ela tem de ser útil. Ou seja, tem que concretizar o direito à educação, tem que proporcionar a todos o direito à educação. Com estes 5 critérios, nós poderemos, enfim, conversar, e é isso que eu pretendo, porque para inovar é necessário fazer, sobretudo, 7 perguntas, definir 7 obstáculos à inovação
e outros tantos modos de ultrapassar esses obstáculos. Eu não estou a falar da Escola da Ponte, não estou a falar do Projeto Âncora, eu estou a falar de hoje. Eu estou a falar de um movimento que tarda em acontecer. Porque nós temos, sobretudo no campo da educação, 3 grandes paradigmas. O paradigma da instrução, que é aquele que infelizmente ainda temos nas escolas, a escola da modernidade, gestada no século XVIII e XIX, na Prússia militar, na França dos conventos, as casernas, na primeira Revolução Industrial Inglesa, que instituiu a disciplina, a verticalização, o horário padrão, essas tretas todas que ainda estão aí. Aí, no final do século XIX, e vós sabeis o que eu estou a dizer, mas é apenas para recordar, para depois conversarmos, temos um movimento que tem um nome de Escola Nova, e que entrou pelo século XX adentro, com Montessori, Claparède, Becquerel, Freinet, o Steiner, o Waldorf, o Dewey, o Kilpatrick, mas aquilo que parecia ser inovador não foi. As escolas montessorianas têm aula, e aula é coisa do século XVIII. As escolas Waldorf têm aula, têm turma, que é, enfim, tralha do século XIX. Contudo, o que tem de bom, a euritmia, eu sei, e o material Montessori, eu sei que é ótimo. Eu fui no movimento da escola moderna, trabalhei tudo que era a parafernália freinetiana. Sei que é bom, mas não é inovação. Não é, se lembrarem dos critérios que há pouco referi. Como é que se pode estar a replicar no século XXI aquilo que foi concebido no século XIX ou no século XX, no caso da Escola Nova? Então, a partir da década de 80, eu estou a tentar completar, mas acho que é necessário falar disso, com a chegada dos computadores, as pessoas pensaram que essas novas tecnologias que eram inovadoras não eram. Deveriam ser, contribuir para a humanização, que é isso que é preciso. A inovação é a humanização do ato de aprender e de educar. Porque nós nascemos homínidos, mas não humanizados. Quem nos humaniza é a educação familiar, social, escolar, do Estado. Ou do particular. Já agora, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a escola pública para mim. Pública é aquela que dá a todos condições de acolhimento e resposta, a cada qual, segundo as suas possibilidades, e a todos aquilo que está previsto na Constituição, o direito à educação. Mas essa escola pública pode ser de origem ou de iniciativa estadual, municipal ou particular. A maioria das escolas da rede pública não é pública. Olhai para o IDEB, olhai para os índices de proficiência, olhai para o abandono, para o analfabetismo. Onde é que está a escola pública? Onde é que está a inovação? Há mais de 200 anos que a inovação não acontece. Ela aconteceu em meados do século passado, quando essa proposta da Escola Nova dá origem àquilo que se chamou Reggio Emilia, a comunidade, ao nível de jardim infantil. E 10 anos depois, numa escola pública portuguesa, chamada Escola da Ponte, em que a transição do paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem aconteceu pela primeira vez. Ou seja, o centro deixou de ser o professor, passou a ser o aluno. Porém, na década de 80, como eu disse, com a chegada do computador, a Ponte foi a primeira a utilizar computadores e criou uma intranet, não havia internet na época, e descobrimos que fazer laboratórios de informática não era inovação, era gerar lixo de curto prazo. Depois veio, na década de 90, a internet, e aquilo que as escolas fizeram foi ensino à distância. Olha, ensino presencial ou ensino à distância é a mesma coisa, não vale nada. O que é preciso é aprendizagem presencial, em círculos de vizinhança, em círculos de aprendizagem, e à distância, aprendizagem. Então a inovação, qualquer que seja, como eu disse há pouco, ela tem de deslocar não só o centro do professor para o aluno, mas fazer aquilo que o nosso Paulo Freire recomendava, que aprendemos uns com os outros, sintetizados pelo mundo, ou seja,
na intersubjetividade. O centro não é o indivíduo. E qualquer iniciativa chamada inovadora que considera o aluno como centro está profundamente fora de tempo. Porque o centro é a relação. O centro é o vínculo que se cria. O centro é o significado que se atribui ao objeto. O centro é a relação, é a comunidade. Vá lá. Já estou a falar tanto para dizer tão poucas coisas. Deixo-vos com as perguntas. Não é cachaça. Muito obrigado, José. Muito obrigado. Vamos abrir então agora para um diálogo. Vou convidar Raquel, Sérgio a abrirem suas câmeras, a abrirem seus microfones. Acho que ficaram por aí várias pontas de um diálogo possível, né? Eu vou pedir para você, Sérgio, que está entrando mais de fora, abre a primeira linha de diálogo. Depois eu fico com outra e assim vai. Então, do que você escutou, do que você acompanhou, qual seria a linha que te interessa que a gente aprofunde e troque entre nós? Obrigado, Pablo. Bom, obrigado, Raquel. Obrigado, Pacheco. Muita coisa para pensar, né? Muita coisa para pensar. Eu vou começar comentando uma coisa que eu achei interessante na exposição da Raquel, a fala de duas alunas, né, que ela trouxe lá desse levantamento que eles fizeram. Prestem atenção nos alunos. Prestem atenção nos alunos. E outra, confiem nos alunos. Bom, guardem isso um pouquinho. Depois, eu vi que na primeira estatística que ela mostra, a maior parte dos alunos apresentou projetos visando a melhoria da educação, 32%. E um número muito menor apresentou projetos que visavam a melhoria da escola, do espaço da escola. Depois, na segunda pesquisa que ela na segunda estatística que ela trouxe, a maior parte dos projetos visavam, 41%, a novas maneiras de aprender. Bom, para mim ficou absolutamente evidente que os alunos gritam por serem sujeitos. Infelizmente, né, muitas e muitas escolas, se não a maioria das escolas, ainda enxergam os alunos na posição do objeto, aquele a quem só cabe aceitar, acatar, obedecer, e parece que os próprios alunos enxergam que isso não dá mais. E eles querem respeito, querem ser considerados sujeitos, querem ser escutados, querem ser autores do seu próprio processo de aprendizagem. Eu acho que aqui a gente tem uma boa dica do que significaria uma educação transformada, né? Transformadora, inovadora, do jeito que quiserem batizá-la. Então, eu queria era saber, porque quando a gente pensa, né, assim, nesses critérios também que o professor Pacheco colocou, né, para ser novo, né, poder ser considerado um projeto inovador. Aí, o primeiro deles é o ineditismo. E, diante desse grito aí dos nossos alunos, eu queria saber se existe, de fato, algo novo. Porque, às vezes, eu me pergunto, sabe, que o novo, talvez ele saia da alma dos artistas. Mas nós, né, que talvez não sejamos artistas, a gente constrói e a gente soma, a gente adiciona, né? E é o que, por exemplo, eu acho que cada um de nós, por mais que tenha se esforçado por inovar, a gente não inventou a roda, né? Não só a gente se apoia
em experiências, né, de outras escolas, de outros educadores, mas também nas reflexões de tantos educadores. Isso é verdade para a Escola da Serra, nossa, a própria Escola da Ponte, né, assim, que eu visitei, quantas ideias, né, e quantas descobertas eu tive lá. O próprio professor Pacheco, né, que durante, né, tantas conversas a gente teve aí, regadas às vezes a vinho, e que foram tão instigantes e que nos levaram a descobrir tanta coisa, né, e tantas possibilidades, tantos caminhos. Então, assim, quando eu vejo os estudantes falando, nós queremos ser sujeitos, nós queremos ser autores, nós queremos, né, que o processo de aprendizagem mude de uma forma que ele seja, sabe assim, mais instigante, mais interessante, mais que ele tenha mais sentido. Bom, isso não necessariamente seria uma coisa inédita, mas é uma coisa, né, conseguindo fazer isso, como eu creio que a Escola da Serra vem conseguindo, e outras experiências, como a Escola da Ponte conseguiu, e tantas outras experiências, não são muitas, né? Eu desejaria que fossem muitas, mas não são. Mas, assim, isso para mim não é novo, mas é transformador. E eu gostaria de saber se eu estou pensando bem ou não. Deixa eu fazer simplesmente uma interrupção técnica. Por um lado, José, se você puder subir um pouquinho o áudio do teu microfone, porque está se ouvindo um pouco baixo e a gente recebeu algumas mensagens. Se puder, se não, a gente resolve. E a segunda questão, por favor, vão colocando perguntas ou intervenções lá no botãozinho do lado direito embaixo, que eu vou lendo isso e vou tentar ir trazendo as colaborações de vocês ao longo do próprio fluir do diálogo, tá? Quem quer continuar? Pablo, só um pormenor, e que eu me penitencio. Não se trata do problema do microfone ou da altura, trata-se de uma incompetência que eu desenvolvi ao longo dos últimos 50 anos e de que eu me apercebo tarde demais. É que quando na ponte, e até antes, passamos do aluno para o sujeito de aprendizagem, eu só falava com um de cada vez e em surdina. Então me esqueço de que estou a falar com várias pessoas. Peço desculpa. Legal, muito obrigado. Vamos lá, então, quem quer pegar essa bola que soltou o Sérgio? Raquel, quer ir você? Depois passamos para José. Eu quero endossar a pergunta do Sérgio para o Pacheco. Eu acho que também me provoca, me chega até a me incomodar, às vezes, essa ideia do novo. Que novo? De que novo a gente está falando, né? Se há, muitas vezes, um novo que exclui, que deixa para trás. Então, só endossar a fala do Sérgio. Vai lá, José. Ótimo. Deixa eu colocar só uma pílula acima para dar a palavra para você, José. Às vezes a gente comenta, né, quando a gente trabalha com o Sérgio, mais do que o novo é o outro, o que nos interessa. E eu vou dar a palavra para o professor. Concordo em absoluto com a Raquel. Não há nada de novo debaixo do sol, não é? Como diria o grego. Há um autor português que em 1915, Almada Negreiros, escreveu qualquer coisa como: quando eu nasci, todos os tratados que visavam salvar o mundo já estavam escritos. Só faltava uma coisa: salvar o mundo. Quando eu fui para a educação, eu vim da engenharia e troquei, uma boa troca, eu levei para a educação muitos defeitos, como é evidente, que ainda hoje tenho, cada vez mais. Eu todos os dias ponho em causa as minhas crenças, duvido das minhas certezas, enfim, mas luto contra a arrogância e ela me ganha todos os dias. Mas naquela altura, quando eu fui para a educação, eu ia, como eu costumo dizer, por vingança. Porque quando vamos para a educação é por vingança ou por amor. Foi por vingança. Porquê? Exatamente por isso. Por algo que há bocadinho foi mostrado num vídeo que a Raquel começou a passar. Eu sou estrábico. Já viram, não é? Se não viram, ficam a saber. E isso me valeu aquilo que hoje se chama bullying, que já existia há 60 anos atrás. Mas não só. Havia também a ideia de que
A escola deveria ser o que sempre foi, não é? Na medida em que fora concebida para necessidades sociais específicas e que não teria forma de modificar. Aquilo que me aconteceu foi que eu descobri que realmente não havia nada para inventar. Que deveríamos era partir daquilo que somos, daquilo que temos, porque quando me perguntam, professor, como é que eu vou ensinar os meus alunos a fazer portfólios digitais? Como é que eu vou ensiná-los a fazer círculos de vizinhança? Como é que eu vou ensiná-los a fazer roteiros de estudo do currículo de subjetividade? Eu respondo invariavelmente, dando aula. É a competência dos professores. Eu só tenho de valorizar essa competência. Eu não tenho que olhar o outro à minha medida, tenho de olhar para o outro, escutar o outro, respeitar o ritmo e a competência de cada um. E é nisso que reside a base da inovação. A inovação é sempre transição de recuperação do clássico, da cultura, da transmissão, com algo novo. Estou a falar de quê? Paradigma da comunicação. Então, nós temos no Brasil, eu estou em Portugal, mas sinto muito brasileiro, temos os maiores mestres que podem provocar essa inovação. Não é preciso inventar, está tudo inventado. Temos um Lauro de Oliveira Lima, uma Maria Nise da Silveira, temos a Maria Nilde dos Colégios Vocacionais, o Milton Santos, Fernando Azevedo, o Florestan Fernandes, o Agostinho da Silva, o Darcy Ribeiro, o Lourenço Filho, querem mais? Estão à espera de quê? A inovação já está a acontecer. Há um problema básico, que são os obstáculos. Então vem a propósito as 7 perguntas e os 7 obstáculos. Porque nós não podemos fechar o diálogo e o debate. Ele está sempre aberto, dentro daquilo que eu vos falei há pouco, sempre em fase instituinte. Quando eu vim para o Brasil, eu vinha muito vaidoso. Eu era um etnocêntrico europeu, ainda hoje um pouco. Eu pensava que tinha descoberto a roda, ou redescoberto a roda da educação. A escola da ponta, coisa linda e tal. Rapidamente eu me apercebi de que não é no norte que está a inovação, é no sul criativo. É na favela, onde, para além da milícia e do tráfico, há gente que coopera, há gente solidária, há gente autónoma. É nas comunidades indígenas. Se eu for para um Chavante ou outra qualquer comunidade, eu me comovo a ver como é que aqueles pais e aquelas mães educam os seus filhos. Deveria ser obrigatório aos alunos de pedagogia uma temporada junto dessas comunidades. E depois, aquilo que o Freire falava, e que tem origem afro, que é o velho provérbio que diz que é preciso uma tribo para educar uma criança. E nós recebemos isso através dos afrodescendentes. A inovação, meus amigos, minhas amigas, está a acontecer. E como ela é instituída, estamos todos convidados para partilhar. Ninguém pode dizer que inovou, porque quando disser, já está fora de prazo. O que é preciso é perceber-se que há determinados pontos de partida para uma chegada que não se conhece. E que esses pontos de partida já estão construídos. Não é preciso inventar nada. É preciso fazer pesquisa, como a Raquel fez, junto de jovens. É preciso escutar os professores, cuidar dos professores. Porque um dos maiores obstáculos à inovação é a formação dos professores. Quando numa faculdade de pedagogia, um professor diz aos seus alunos que o centro é o aluno, hoje ninguém deixa de dizer isso. O centro é o aluno, protagonismo juvenil, autonomia. E o que é que o professor está a fazer? Está a dar aula centrada no professor. Eu só posso considerar que isso possa ser um fenómeno de esquizofrenia. Ou seja, tem dupla personalidade. Aquele que diz que o centro é o aluno e aquele que dá aula centrada no professor. Para não dizer que é falta de ética, que é outra questão. Adiante. Então, 7 grandes perguntas, 7 grandes obstáculos. Não vos vou mostrar muito tempo, mas 2 minutinhos cá vão. Primeira pergunta que se deve fazer quando se busca o conceito e a prática. Eu estou a falar da praxis, eu gostaria de lembrar isso. Eu não sou do blá 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 teórico, eu sou da praxis, desculpai a arrogância.
Sou da prática com teoria. A primeira pergunta é, por que é que se aprende? Por que é que nós aprendemos? Por que é que a criança aprende a andar? Por que é que ela aprende a falar? Porque ela quer comunicar. Depois, onde aprendemos? Em qualquer lugar. Desde que haja um projeto, um mediador. Quando? Dentro da escola, pouco. Ao longo da vida. E desde o pré-natal, porque dentro do ventre materno já se aprende. E até ao fim. Por isso é que não há razão nenhuma para haver segmentação cartesiana em jardim de infância, primeiro fundamental, segundo fundamental, ensino inferior, ensino superior. Isso é tudo treta do século XIX. Depois, eu peço desculpa às vezes que eu me exalto e tal, porque isto é de ser estar velho, enfim, andar há mais de 50 anos a dizer as mesmas coisas. Depois o que é que se deve aprender? O que é que se deve aprender? A questão do currículo. O que está na Base Nacional Curricular, nem pensar. É um documento espúrio e ilegal. Podemos conversar, que eu sou assim, fraternalmente provocador. E não tenho o dom da verdade. Mas gostaria de discutir a Base Nacional. O que é que se deve aprender? Por exemplo, raiz quadrada. É aprendizagem essencial. A pergunta seria, quem é que sabe fazer raiz quadrada? Alguém sabe? Ninguém. Quantas vezes precisaram na vida da raiz quadrada? Nunca. Então, por que é uma aprendizagem essencial? Querem mais? Dou-vos milhares. Outra pergunta. Como se aprende? E aí vêm as leis da aprendizagem. Pois é, mas não vou falar disso. E depois como é que nós sabemos que aprendemos? Fazendo prova? Inútil. Prova não prova nada. O Enem é um instrumento de harmonia social e ilegal. Portanto, temos aqui afirmações fraternas, provocadoras, para relançar o diálogo. Agora os obstáculos, muito rápido. Primeiro obstáculo, à mudança, à inovação. Sou eu. O primeiro obstáculo sou eu, a minha cultura profissional e pessoal. O segundo obstáculo, o outro professor. Quando a gente descobre que o maior aliado de um professor é o outro professor e o maior inimigo do professor que inova é o outro professor. Terceiro obstáculo, os alunos. Quando eu fui trabalhar na universidade, aqueles desgraçados que iam ser professores que iam aula. Eu não dei aula, eu pulso a pensar. Vieram com tretas dizendo que faziam trabalhos, dizendo aqueles trabalhos de fim de curso, e Piaget disse, e Vygotsky, eu disse, meus filhos, eu não sou fofoqueiro, quero lá saber o que é que Piaget disse, eu quero produção de conhecimento, isto aqui é cópia, apresentar-me isto, eu dou-vos um zero. E foi assim. É preciso realmente perceber o obstáculo que se coloca da formação de professores. E depois, a sociedade e os pais sofrem da síndrome de vira-lata e da síndrome da Gabriela. Vão lá fora procurar o que tem dentro do Brasil. E acham que eu nasci assim, eu fui sempre assim. É preciso explicar aos pais que não fui sempre assim. Então, finalizando em relação aos obstáculos, há um obstáculo maior que me magoa imenso. É os áulicos. Os áulicos foi um neologismo criado por Darcy Ribeiro. Áulico é aquele que sabe muito mais do que a teoria, mas que colabora com os negacionistas e o Estado brasileiro em geral, para manter tudo como está. São pessoas que eu penso que têm a maior responsabilidade naquilo que hoje a educação é e a maior responsabilidade no impedir que a inovação aconteça. Eu não vou citar nomes que são muito conhecidos, andam por aí, mas que me deixam muito apreensivo, porque eles aprovam bases nacionais. Eles aprovam despachos e decretos como aquele da inclusão, não é? Que há bocadinho nós vimos em vídeo. Se alguém quiser ler umas coisinhas sobre a inclusão, eu mando alguns livrinhos que eu escrevi depois da Conferência de Salamanca. Porque, voltando ao princípio desta longa intervenção, quando se fala de inclusão, de que é que nós estamos a falar? De resolver dificuldades de aprendizagem? Não existem. Há dificuldades de ensinagem, que é outra coisa. Falamos de deficiência? Não, não há deficientes. Há práticas educacionais deficientes. Há contextos deficientes. É preciso recolocar tudo isto na linha da criação de inovações. Senão andaremos por caminhos bem distantes daquilo que nos propomos fazer. Talvez ainda vos falo da inclusão social. Mas isso é outra história. Para já, como se acendeu uma luzinha vermelha, que de vez em quando escrevessem assim um acesso de
pela evidência, já estou a falar há muito tempo, vou parar. Muito obrigado, José. Eu quero provocar Raquel e Sérgio a partir das colocações de José dessa maneira. E claro que depois vocês podem recuperar qualquer elemento da exposição do José. Eu vejo que, e o chat mostra isso, que quando alguém toma essa posição que o José tomou agora, ele ganha o público imediatamente. É super convincente e quase óbvio que essa é a educação que a gente deveria ter. Minha pergunta é por quê, se é tão sedutora, tão óbvia e tão poderoso como conceito, isso depois não acontece? Que é o que tem a todos os sistemas educacionais tão travados e tão pouco alinhados com esses princípios que depois, quando vem com forma de palestra, é impossível não aderir? Ladies first. Olha, Pablo, eu não vou ter essa resposta assim direta para você, mas eu vou trazer aqui a experiência que eu tenho desde quando eu comecei a ser educadora, que foi muito antes de eu ser educadora formalmente, com diploma. É sabido, né, essa distância entre o que se fala e o que se faz. E eu acho que uma das principais barreiras que a gente tem hoje, como o professor Pacheco falou, está na formação de professores, mas a gente precisa olhar profundamente para que formação é essa, que vem reforçando essa separação que só existe na cabeça da gente, olhe lá, que é essa separação entre o fazer, o pensar, o sentir, o criar. Os processos formativos vêm separando e, recentemente, eu descobri, quero dividir aqui com vocês, que existem pesquisadores na academia que vêm se debruçando sobre isso, sobre esse fenômeno que é a separação entre a teoria e a prática. Mas, como a gente está no centenário do Paulo Freire, e não só por isso, né, o Paulo Freire trazia um jeito muito mais acessível da gente pensar nisso que a academia se debruça a pesquisar entre teoria e prática. E é um valor de um livro muito bacana do professor Pacheco, chamado Valores, inclusive, e que isso independe da profissão, isso independe de estar na escola. A grande barreira a ser superada desse fenômeno que você trouxe da teoria e da prática é a coerência. Coerência é um valor a ser resgatado em todos os campos sociais, não só na educação. A gente tem assistido uma pós-graduação de falta de coerência em todos os setores públicos que hoje teriam, né, então, legislativo, executivo. A gente tem tido essas aulas. E eu não vejo outra oportunidade do que a gente trazer isso como conteúdo, se é que a gente pode dizer que isso é conteúdo, mas vou usar aqui essa expressão. A gente precisa trazer isso como currículo da formação de professores. Hoje, se você entra num curso de pedagogia, como o professor Pacheco falou, as pessoas vão estudar o Piaget e olhe lá, vão ter 6 meses para falar de pessoas com deficiência numa perspectiva médica, clínica, como se a deficiência caracterizasse a pessoa. Ou seja, a gente tem tudo muito ruim na formação de professores, mas a gente não tem um currículo que priorize a vida. E a vida tem que ter coerência, a vida tem que ter exemplo, a vida tem que ter beleza, a vida tem que ter alegria. A gente está vivendo uma pandemia. Mais de 500 mil pessoas morreram. A vida precisa olhar para a dor.
Brasil é um país que não sepultou os milhares de desaparecidos políticos que nós tivemos na ditadura. O Brasil é um país que exterminou pessoas negras e povos indígenas e continua tendo monumento em homenagem a executores. Então, a gente precisa olhar, para ter coerência, a gente precisa olhar para a dor e a gente precisa olhar para a alegria. E isso precisa estar no currículo, não só da formação de professores lá na academia, isso precisa estar no dia a dia das escolas, porque eu me formei no final da década de 90 como pedagoga, mas eu estou o tempo todo me formando. É contínuo e precisa ser, e vai ser assim até a hora que eu morrer fisicamente aqui. Raquel. Sérgio, está contigo. Bom, eu acho que são vários fatores aí que fazem com que, né, na hora que você ouve falar de uma nova educação, ela, né, todo mundo brilha os olhos, todo mundo acha que realmente é o caminho, mas na hora da prática as coisas agarram, né? Assim, eu acabei de ver um comentário aí no chat agora, de uma pessoa que fala, isso tudo é muito bonito na teoria, mas na prática, infelizmente, a realidade é outra. Bom, por que isso? Por que isso? Porque eu acho que, em primeiro lugar, né, a ideia de educação como essa coisa, né, que o professor Pacheco descreveu aí, né, isso que todo mundo sabe, né? Você põe no Google, experimenta, e põe lá, educação, imagens, sabe o que vai aparecer? Um monte de salas com carteiras enfileiradas, se você buscar imagens sobre educação. Quer dizer, isso está tão entranhado nos nossos genes, né? Porque tem 200 anos que é assim. Então, é a única referência que as pessoas têm de uma educação, a educação pela qual elas mesmas passaram, os seus pais, seus avós, seus bisavós. Então, isso é um primeiro fator. O segundo fator é que essa educação, apesar de estar completamente defasada e inadequada para as expectativas das atuais gerações de jovens, aí, mesmo para as demandas aí econômicas, sociais, ela ainda atende interesses muito poderosos, né? Que continuam se beneficiando de uma educação que produz bois de presépio, né? Que produz, em sua maioria, pessoas que passaram 14 anos na educação básica simplesmente aprendendo a obedecer e a repetir. Isso, infelizmente, ainda interessa, né? Assim, existem interesses aí sociais e políticos que ainda se beneficiam disso. Bom, se quiserem exemplos, basta ver o que está acontecendo atualmente no nosso país, né? Como que a gente foi capaz de chegar na situação política de hoje, né? Como que é capaz, após tudo que já aconteceu nesses 3 anos, ainda ter um percentual da população que simplesmente parece que não consegue enxergar, né, o absurdo ao qual a gente está exposto. Isso tem a ver com educação, tudo tem a ver com educação. Bom, nós temos ainda os pequenos tiranos, né? Em cada escola você tem lá aquele professor que se sente bem quando ele sobe no tamborete e se acha poderoso, ele que manda, ele que cobra, ele que pune. Então, assim, isso também é um fator de manutenção desse esquema. Mas eu acho que o ser humano tem uma certa dificuldade com a mudança, né? A mudança normalmente gera insegurança, desconfiança e preconceito também. Isso, sabe, o ser humano preferiria ficar na sombra, né? Essa necessidade de segurança que é atávica, eu acho que ela é muito forte, então ela também é uma barreira para a mudança. E, por fim, tem a questão do custo. Se você tem um esquema que, né, ele já existe há tanto tempo, e você tem um professor ganhando para poder atender 40 alunos, né? Talvez, supostamente, né, atender 40 alunos,
Isso é um esquema relativamente pouco oneroso. Porque se você quer mudar a educação para que os alunos sejam sujeitos, que eles sejam respeitados, para que a sua singularidade seja enxergada, né? Ele vai precisar de ter olhares individualizados para esses alunos. Como que você faz isso nessa situação de um professor para 40 alunos, um programa lá imposto que tem que ser cumprido a qualquer custo e geralmente a toque de caixa? Ou seja, para mudar, você tem que mudar radicalmente. Radicalmente. Por isso que o professor Pacheco falou, e eu concordo plenamente. Sabe, essas mudanças que a cada 2 anos aparecem, essas pseudo-soluções aí como se fossem a grande resposta, elas nada mais são do que maquiagem, né? Podem até melhorar um pouquinho, tornar um pouquinho mais interessante o processo, né, lá de aprendizagem, mas não mudam de verdade, não mudam. O Pablo colocou aí, eu ia até falar isso na minha colocação daqui a pouco, mas assim, a gente tem tentado, sabe, pensar em como descrever o que a gente está buscando. Na verdade, a palavra inovação, transformador, todas já estão muito gastas, né? Nós estamos falando, nós queremos uma outra educação, né? Agora, para isso, tem que querer muito, porque dá trabalho, sim, porque você tem que enfrentar resistência, sim, é mais caro, sim, mas, puxa, é necessário, é possível, né? E, então, é isso que eu entendo. Legal, Sérgio, obrigado. Vou colocar, levantei do chat algumas perguntas, e vou colocar 4 linhas de reflexão para vocês, não precisam pegar as 4, podem escolher, mas são 4 que vêm de lá. A primeira tem a ver com a dimensão política dessa educação atual, né? Que seria assim: a educação libertadora é sufocada, eu posso colocar de meu repertório, deliberadamente pelos sistemas políticos. Não é um problema que a gente não pode, é que é uma guerra política. E aí deixo para vocês continuarem ou pegarem essa, se quiserem. A segunda é qual o papel da autodidácia, da obtenção de conhecimento pelo próprio percurso subjetivo. Qual é o papel disso no ecossistema? Porque habitualmente a escola parece um sistema completamente dirigido de construção de conhecimento. E se no lugar disso aparece o autoconhecimento no sentido de autodidácia, o que acontece? O terceiro ponto tem a ver qual o papel das famílias, e eu acrescento aí dos alunos nessa transformação. Eles são passivos, são ativos, são ativos na resistência ou são ativos na proposta de transformação? E aí eu acrescento uma pequena anécdota, né? A criança, em geral, é uma criança muito, sobretudo as mais pequenas, que expressa muito rapidamente o que não gosta, quando não gostam de algo, né? Em quase todos os aspectos da sua vida. Mas na escola engole para caramba. As crianças se queixam pouco do que não curtem na escola, como se fosse mais poderoso que o seu espírito de rebeldia. Por que acontece isso? Bom, paro por aqui e deixo para quem de vocês 3 quiserem, para pegar alguma dessas provocações. Eu iria pedir-vos que me dispensassem dentro de uns 10, 15 minutos, porque terei de estar noutros lugares e é um prazer estar convosco, mas vou ter mesmo de ir. E, portanto, se me dessem agora uns 5, 10 minutinhos... Beleza, José. Perfeito. Então vamos. Há pouco o Sérgio falava que há quem diga, quando escuta discursos como estes, sim, mas isso é tudo teoria. Na prática... Isso me foi dito há cerca de 40 e poucos anos, quando eu ainda fazia palestra, uma pessoa no final, atenção que eu não uso PowerPoint, não é nada disso, mas acho muito bom que se use. Naquela altura eram transparências, retroprojetor, e eu fiz isso, passei uns acetatos e tal, e no final uma pessoa levantou-se e disse, isso é tudo muito bonito, mas isso é tudo teoria. Eu disse, colega, desculpa lá, eu estou a falar de uma prática. Não acredito. Eu disse, então vá lá.
O Sérgio já foi. Não sei se a Raquel já terá ido. É essa coisa horrorosa chamada Escola da Ponte. Então, por que é que eu digo horrorosa? Porque ela se converteu num mito. É como se eu fosse especial. Eu tenho a fragilidade de qualquer ser humano. Eu sou limitadíssimo. E, portanto, foi obra de pessoas como qualquer outro. Depois, há uma tendência muito grande ou para teorizar ou para praticizar. E tanto uns como os outros são perigosíssimos. Eu, quando escuto alguns adeptos da não diretividade ingênua dizendo que a criança pode fazer aquilo que quer, eu dou 2 passos atrás e digo, cuidado, que isso não é alternativa nenhuma. Criança não faz o que quer, criança quer aquilo que faz, que é outra coisa. E, portanto, quando nós trabalhamos no campo da inovação, que é instituinte, pressupõe que pensar que a Escola da Ponte deixou de ser inovadora. Deixou. Há 40 anos deixou de ser. Mas é a prova de que é possível centrar no aluno. Está lá. São eles que definem projetos, são eles que fazem tudo. Os professores acompanham. É que, quando se fala em inovação, nós teremos de pensar numa transição apoiada, como eu já falei, sustentável, na lei, nas ciências, na educação. E aquilo que se pode fazer, dou apenas 2 ou 3 exemplos, é aproveitar aquilo que o professor tradicional, eu gosto muito da palavra tradicional porque nós temos que transmitir tradição, não é depreciativo. Quando esse professor decide, toma uma decisão ética, porque se do modo como ele trabalha não ensina a todos, não pode continuar a trabalhar assim. Por favor. Eu digo sempre que a decisão ética é fundamental. Infelizmente, a maior parte dos professores morre aos 20 e é enterrado aos 60. Pronto. Porque não muda. Reproduz anualmente o que fez no ano anterior. Então, ao invés desse professor preparar projetos para alguém, ele que construa projetos com alguém, a partir de necessidades, desejos, sonhos, problemas de alguém. E alguém que é um ser humano único, irrepetível, dotado de um determinado estilo de inteligência, ou vários, dotado de um ritmo específico, de uma cultura própria, e que não pode ser tratado como numa sala de aula, como se fosse um só. Isso é do Comênio, século XVII. Depois, ao invés de fazer planejamento de aula, que é inútil e prejudicial, o tutor, o novo professor, deverá ensinar o outro a planejar-se. Olha aí a diferença. Não se trata de planejar a vida do outro, trata-se de ensinar o outro a planejar-se, a gerar no outro um projeto de vida, onde ele aprenda a gerir o tempo, espaços, recursos, problemas. Depois, não tem que dar aula. A aula é um escândalo epistemológico no século XXI, horroroso, embora haja necessidade de aula. Por exemplo, quando o discípulo está pronto, o mestre surge. Há aula, por exemplo, na educação musical, há aula na física-motora, há aula em muitas áreas. Porque tem que haver alguém que possua conhecimento e prática de determinada espécie e que possa acompanhar a autoaprendizagem. Não é dispensável. O professor é indispensável. Indispensável. Não vamos despedir professores e contratar robôs ou comprar robôs, como já se está a fazer. A inteligência artificial a lidar com o cérebro humano. Eu vi isso em São Francisco, na Califórnia, e fiquei em pânico. Adiante. Então, o professor não tem que dar aula. Tem que, com o outro, construir roteiros de estudo, ensiná-lo a pesquisar, a saber selecionar a informação, a saber analisá-la, compará-la, a saber avaliar a informação, a saber construir conhecimento a partir da informação colhida. E daí criar evidências de aprendizagem para portfólio, que é aí que está a avaliação. A avaliação que está na lei, que é formativa, contínua e sistemática. Aliás, as escolas brasileiras estão todas fora da lei se aplicarem prova, porque a prova não é formativa, não é contínua, é periódica e não é sistemática. Então já estão a ver o quanto é necessário realmente inovar. Agora, há soluções para tudo e também para isto que eu acabei de falar. Porque quando se pergunta como chegar, há muitos caminhos, mas nós temos que resistir a entrar em becos sem saída. Então, ao invés de arranjar paliativos do velho modelo, como agora está aí, o ensino híbrido e essas tretas que não servem para nada,
Ensino híbrido, o que é isso? Olha, meu Deus. Eu, quando estive nos Estados Unidos, aliás, foi quando visitei o One-to-One, eu estive com um senhor que me mostrou um projeto. E o projeto era Blended Learning. Eu achei isto interessantíssimo. Blended Learning, aprendizagem misturada. Quando eu veio para o Brasil e me encontro em São Paulo com a Vasito, que é uma excelente, maravilhosa criatura, e ela me entrega 2 livrinhos, um em inglês e um em português. Eu olho para a capa e diz, ensino híbrido. Eu digo, olá, não é ensino, é aprendizagem. Ah, pois, mas sabes, bom, fiquemos por aqui, que eu estimo muito essa pessoa e não quero questioná-la em público. Em particular, já falei com ela e já disse aquilo que eu penso. Então, o que é preciso não é arranjar paliativos. E hoje eu vejo, por exemplo, na internet, todos os dias falar de inovação. Todos os dias aparece na internet inovação. Por exemplo, como é que é? Cursos de metodologias ativas em sala de aula. É impossível. Na sala de aula a metodologia é inativa. Valha-me Deus, como é que as pessoas não entendem que um curso é uma modalidade do século XIX? É aula. E a aula não é ativa. O princípio da atividade de Brunner, não é? Que a aprendizagem tem que ser significativa, integradora, diversificada, ativa e socializadora. Nada disso acontece em sala de aula. Absolutamente nada. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Vou finalizar. O que é preciso hoje, e não quero que não penseis que isto é um conselho de velho, porque não é. Eu ainda tenho muito que aprender. O que eu quero dizer é que, com todas as minhas dúvidas, todas as minhas imperfeições, eu estou no chão da escola. Eu estou no chão da escola. Eu não estou a falar o blá, blá, blá dos PhDs. Eu estou a falar a linguagem da praxis, que é a prática com teoria. E descobri uma coisa que, para mim, é um princípio básico, para além daqueles 5 que eu enunciei. É que tudo que seja inovador tem que ser uma nova construção social de educação e de aprendizagem. Uma nova construção social que substitua gradualmente aquela que foi concebida no século XVIII e XIX. Uma nova construção social que a todos inclua, mas não a inclusão por aí se faz. Então vou acabar com uma historinha. Há sempre uma história de quem trabalha no chão de escola e me despeço pedindo desculpa desta saída extemporânea, mas até acho que vai ser melhor para vós deixar de aturar este velho insuportável. Então, cá vai, fico disponível, Sérgio, já sabes como eu sou, nunca recusei ajuda, e quando pedias para ir à Serra eu ia, e com todo prazer, e estarei convosco sempre que vos quiseres, se voltares a querer, que eu duvido, depois disto, enfim. Vamos lá. É uma história que, como qualquer outra, que nos fala de uma nova construção social em que o ser humano é elemento central, enquanto sujeito da aprendizagem, mas no contexto de uma comunidade. Ou seja, no contexto de uma relação, onde há um vínculo que não é apenas cognitivo, que é afetivo, que é emocional, que é ético, que é estético, que é espiritual, que é físico, é tudo. Educação integral. Pronto, vamos lá. Numa das escolas brasileiras em que eu ajudei, porque eu não faço nada, quem faz o Brasil é brasileiro, eu ajudo e aprendo. Um dia eu entrei e chamaram-me, professor Zé, vá no estante ali que o Maicon estava a ter em todos os alunos, é segunda-feira, ele chegou, enfim. Essa escola ficava entre 3 favelas de alta periculosidade. Eu fui a correr, agarrei o Maicon, 13 anos, enorme, agarrei-o por trás, ele deu-me cotoveladas, deu-me uma cabeçada aqui, mandou-me os óculos pelo ar, eu disse, apanhei os óculos, saiam daqui, deixem-me com ele. Sentei-me no chão, agarrado às mãos dele, a tentar fugir, eu ali com ele, e até que ele afrouxou, e eu agora, a história acaba já, mas tenho que fazer um parênteses, para perceber-te que é preciso uma nova construção social e não pequenos arranjinhos paliativos de velho modelo, que não muda nada. Este jovem de 13 anos, quando tinha 5 anos, estava no barraco da favela e surgiu um carro de polícia, a mãe pegou no revólver 38, defrontou a polícia e morreu. Morreu em cima dele. E uma bala atravessou a mãe e furou-lhe um pulmão. Foi para o hospital. Saiu do hospital, foi para a casa de uma vizinha. O companheiro da vizinha chegou bêbado, pegou na cabeça do Maicon e espatou-a várias vezes contra uma parede de cimento. E o Maicon, aos 5 anos, esteve entre a vida e a morte mais de meio ano em coma.
Saiu do hospital, foi para a casa de um tio. O tio estuprava jovens para colocar na prostituição. E aos 5 anos, ele viu as posições mais abjetas de uso da mulher objeto. O avô soube daquilo, levou-o para a sua casa e saía para o emprego e fechava a porta. Mas meio ano depois daquilo que eu agora vou acabar de contar, meio ano depois, a assistente social e a psicóloga com quem eu trabalhava me disseram: professor, ele acabou por confessar. O quê? É que o avô fechava a porta, mas entre os 5 e os 7 anos, ele foi estuprado por muitos homens. Ele está zangado e você já deve ter sentido o cheiro. Eu, o quê? Ele está todo borrado. Quando ele fica enervado, o esfíncter anal, de tanto ser estuprado, abre. Eu estava à minha frente sentado em bosta. Era um cheiro nauseabundo. Aí, a determinada altura, ele olhou para mim e disse: tio, posso fazer uma pergunta? Ele olhou à volta, não estava ninguém. Disse: fala. Ele deu um sorriso e disse: eu posso dar-lhe um abraço? Eu abri as mãos e ele abraçou-me. Ele esmagou-me, gritando: tio, me ajuda, tio, estou todo sujo, tio, arranja uma roupinha, vai comigo ao banheiro, tio, é uma vergonha, tio. E afastou-se e deu-me as mãos de novo. Eu disse: o que é que tu queres mais? Posso fazer outra pergunta, tio? Faz. Porque foi quando eu chorei, o tio também chorou, diga. Fomos ao banheiro e para aí vai. Eu fui tutor desse jovem durante meio ano. E agora, para concluir, ao fim de meio ano, ele já controlava o esfíncter, enfim. Ele hoje está no último ano da universidade. Aí, uma colega dessa escola veio ter comigo e disse: ó Zé, eu posso ficar como tutora? Tu não estás todos os dias aqui, eu posso ficar como tutora do Maicon? Eu disse: sim, com certeza, é para mim um alívio, ele já está bem, fica com ele. Mas agora, por que é que tu queres ser tutora do Maicon? Ela olhou para mim e disse: sabes, professor, eu quero ser tutora do Maicon, porque foi o Maicon e os irmãos do Maicon que mataram o meu filho. Ficar em paz, no chão da escola, pensando e concebendo a inovação. Gratidão. Namastê. E agora vou chatear outro. O que é que estou? Tem que ser distribuído a maldade para baixo. Tchau. Obrigado, José. Muito obrigado, viu? Maravilhosa sua participação. Obrigado pela oportunidade. Tchau. Obrigada, professor. Tchau. Bom, agora temos o desafio de voltar para o presente, né? E encerrar o evento. Sérgio, você tem alguma colocação? Quer recuperar algum elemento ou quer que eu estimule a partir das perguntas que estão por aqui? Você me diz. Eu acho, não sei se a Raquel, né, assim, é porque teve aquela sua última provocação e aí o professor, né, estava com o tempo apertado aí, ele tomou a frente, mas talvez a Raquel tenha alguma coisa para colocar. Legal. Raquel. Bom, eu acho que primeiro eu não sei o que colocar, porque a história que o professor Pacheco acabou de contar, eu acho que ela exige da gente um tempo e um silenciamento com tudo que a gente escutou. Mas eu dei uma olhadinha no que e há aqui, e sem atravessar os afetos que podem ter surgido com essa história que o professor contou, eu queria só destacar, na verdade, evocar as muitas perguntas que falam do lugar das famílias nesses processos de transformação. Nós, no Alana, nesses mais de 20 anos, a gente atua em cima de um artigo da Constituição Federal, o artigo 227. O artigo 227, para quem não conhece, ele instituiu a doutrina de proteção integral da criança e do adolescente no Brasil. E essa doutrina ela é muito diferente do que ocorre em diversos outros países em relação ao direito, mas ela traz uma frase em especial que acho bastante importante de resgatar aqui, que é:
a criança e o adolescente são prioridades absolutas das famílias, da sociedade e do Estado. Mas nós temos, pelo menos, 500 anos de colonização que tiraram uma ideia de sociedade e Estado responsáveis pelo desenvolvimento e pela prioridade que a infância demanda de todos nós. Os povos originários brasileiros, os povos indígenas, toda a cultura diaspórica, afro-brasileira, ela traz exatamente o contrário. Ela traz essa responsabilidade compartilhada. Mas nós vamos ter que lutar contra 500 anos de colonização, que pode não existir como regime político, mas existe no nosso DNA social. Essa ideia de que ou é da família, ou é da escola, ou é do Estado. A gente pouco sabe operar numa teia social de interdependência das responsabilidades e dos cuidados. Então, eu termino a minha fala provocando a todos que trouxeram com legitimidade a pergunta sobre família, se a gente não está, na hora de falar da família, meio que também responsabilizando a família, ou colocando a família num lugar sempre do não saber, do não fazer, do não dar conta, porque nós somos famílias. Eu sou mãe, né? Sou uma mãe real, com uma criança sozinha dentro de casa. E é muito... são resquícios dessa história colonial, a gente vê a família como um inimigo, como a única responsável, como a que não faz, como a que não dá conta. E quando eu tive a oportunidade de coordenar o programa Escolas Transformadoras com a Ashoka, por 3 anos e 8 meses, e as experiências transformadoras que eu conheci lá no chão da escola, quebram essas relações de poder desigual entre as escolas e famílias. Não parte do pressuposto que as famílias não querem. As famílias não querem o quê? O que exatamente as famílias não querem? E mais, quais são as condições que as famílias têm de participação, de engajamento? Não estou dizendo que isso é para justificar nada, mas quais são as condições? Vamos trabalhar. Eu vi escolas trabalhando com condições muito adversas, mas trabalhando com um copo cheio das famílias. Então, eu encerro essa minha fala dessa maneira, nos convidando a partir dessa história do Pacheco, a olhar para as famílias de maneira cuidadosa, de maneira empática, e a valorizar os saberes que eles têm. Porque, geralmente, quando a família chega, a gente quer colocá-la num quadradinho também, né? De participação, do que é ser família, de ser ensinada o tempo todo, de ser instruída, que é diferente do paradigma do cuidado, que é de ter oportunidade, que é de poder mostrar o que sabe, e é de poder mostrar também a que veio. Eu agradeço por essa manhã, eu estou bastante emocionada com o que a gente discutiu aqui, com as falas do professor Sérgio, Pablo e toda a equipe. Eu acompanhei atentamente o chat, fiquei bastante também entusiasmada em ver tanta gente escrevendo, tanta gente ali dialogando com o que era falado aqui, que é um espaço desigual de fala, né? Somos 4 pessoas brancas falando, mas eu tenho certeza que tem muita gente aí no chat participando e tendo oportunidade aqui de trazer sua voz. Então, eu deixo meu abraço carinhoso a todo mundo e meu agradecimento, porque acho que é a minha última fala aqui para o Sérgio e para o Pablo também poderem falar. Obrigado, Raquel, muito obrigado. A gente vai fazer um encerramento final, fica conosco até
final. Sérgio, teus 10 minutos anunciados e esperados. Bom, primeiro, realmente concordo com a Raquel. Tem sido uma manhã muito instigante, muito instrutiva. Estou super feliz e agradecido aí a Raquel, ao professor Pacheco, que aceitaram o nosso convite. Agradeço aí a toda a equipe de organização, agradeço a você, Pablo, aí por essa condução assim muito instigante também, e principalmente a essas pessoas, que dedicaram uma manhã de sábado a estar aqui refletindo com a gente, trocando e participando aí desse evento. Eu fiquei pensando o seguinte, eu falei antes, que, na verdade, a gente na Escola da Serra diz que a gente busca, está sempre em busca, porque a gente não para, de uma outra educação. E a gente evita falar de uma nova educação, porque, pelo que eu já falei, pelo que já foi falado também pelo professor Pacheco, não é novo, não é? Já tem... Nossa, o Dewey, ele, que foi um dos protagonistas aí da Escola Nova, um movimento que começou nos Estados Unidos, na Europa, e foi muito forte no Brasil também, no início do século XX, ele, antes ainda, no final do século XIX, ele já falava coisas que hoje ainda nos guiam, como que a escola, ela não é uma preparação para a vida, ela é a própria vida, ela tem que ser a própria vida, como que a escola tem que ser tão instigante e tão prazerosa para a criança, como é a vida dela na família, na casa, no bairro e no pátio. Então, assim, são coisas que até hoje a maioria das escolas ainda precisam escutar atentamente, Então, assim, não é que a nova educação seja nova, na verdade, essa outra educação, essas ideias já existem há muitos e muitas e muitas e muitas décadas. A questão esta é uma concepção minoritária, Infelizmente, a educação tradicional, ela ainda é hegemônica, muito hegemônica. E o que nós queremos na Escola da Serra é mudar isso, a gente quer contribuir para mudar isso. A gente, cada proposta educacional, cada projeto pedagógico reflete uma visão de mundo, não é? Então, assim, a gente quer disputar uma visão de mundo, a gente quer disputar uma visão de mundo, nós queremos mostrar que a pessoa que nós pretendemos contribuir para educar, essa pessoa vai ser capaz de construir um mundo mais bonito. Usando as palavras de Paulo Freire, um mundo mais cheio de belezuras, onde haja mais lugar para o esperançar. Então, assim, por isso é que a educação é importante, por isso que a gente quer muito batalhar por um outro jeito de fazer educação. E a gente tem uma proposta. E hoje nós chamamos o professor Pacheco porque a gente sabe que tem várias pessoas batalhando por isso, Ele é uma pessoa que ele se dedica de corpo e alma 24 horas por dia a isso, a plantar sementes de uma outra educação. O Instituto Alana também, com várias iniciativas, todas elas lindas, todas elas instigantes, todas elas que contribuem também para assim, despertar nas pessoas esse desejo e essa consciência da necessidade de uma outra educação. Agora, a gente quer também apresentar a nossa proposta, a gente quer deixar claro qual que é o movimento que nós estamos fazendo, para nos juntarmos a essa corrente de mudança. Nossa proposta é escala. Nós entendemos que, enquanto as escolas que têm uma proposta verdadeiramente diferenciada forem a exceção da exceção da exceção,
esta concepção educacional não tem força para mudar. Ela não tem poder de influenciar os rumos da educação nacional. Nós precisamos de ter muitas escolas praticando uma outra educação. Quando a gente tiver centenas de escolas, né, diferenciadas, aí sim nós deixaríamos de ser enxergados como exceções, curiosidades, para sermos enxergados como uma das possibilidades, né, de educação, uma das opções existentes concretamente. E nós sabemos que existe espaço para isso. Existe espaço para isso por quê? Porque existem inúmeras famílias que estariam imensamente desejosas de colocar seus filhos numa escola diferenciada, numa escola que pratica essa outra educação, e não colocam. Sabe por quê? Porque na cidade delas não existe nenhuma escola assim. Ou se é uma cidade grande, às vezes existe uma ou duas, mas ficam do outro lado da cidade. E atravessar uma cidade grande para levar o filho para a escola e depois buscar, a gente sabe que é uma coisa quase que impossível. Mas se houver uma oferta, né, adequada de uma educação arejada, instigante, alegre, consistente, competente, respeitosa, muitas famílias vão querer essa educação. E é por isso que nós decidimos estruturar um processo, uma proposta de multiplicação do conceito educacional desenvolvido na Escola da Serra, ao longo dos últimos 17 anos. Foram 17 anos de muita batalha, muita luta, muita persistência, vários escorregões, várias quedas, mas a gente sempre levantou, sacudiu a poeira, deu a volta por cima e conseguimos, assim, muitas alegrias, muitas conquistas, muita realização. Então, o que a gente pretende é colocar à disposição de educadores, donos de escola, diretores de escola, empreendedores que queiram abrir uma escola, essa experiência de 17 anos. Né? Porque a partir do momento que a gente se coloca como uma referência, uma inspiração e um apoio, essa nossa caminhada que demorou 17 anos até hoje, né? Porque a gente continua em movimento, sabe, chegar nesse ponto poderá ser um processo de talvez 3 anos, né? De uma escola que queira, de fato, trilhar o caminho do novo. E, então, é óbvio que nós não queremos, não pretendemos dar uma receita, porque isso não existe, né? Nós queremos, é o que eu falei, servir de referência, de inspiração e de apoio. Mas a gente sabe que qual é a essência, quais são os pilares que determinam que uma escola vai estar fazendo, de fato, não maquiagem, mas uma outra educação. E esses pilares nós podemos ajudar essa escola a assegurar. Mas a gente sabe que, no mais, cada escola tem que ter a sua cara, cada escola ela tem que refletir as pessoas que participam daquela comunidade escolar, né? Então, cada escola tem que ter a sua cara e a sua identidade. Bom, nós começamos isso praticamente junto com a pandemia. Já temos 2 escolas que se afiliaram a nós, né, nessa caminhada. Uma escola em Birigui, interior de São Paulo, o Colégio Criando Asas. Uma escola que abriu em Pouso Alegre, que também resolveu adotar o nome de Escola da Serra. E a gente está agora aberto a quem achar que está interessado nesse caminho, que a gente possa apoiá-lo, né? Nessa caminhada que, como eu já disse, ela é desejável, ela é possível, ela é necessária, ela é uma caminhada que vai resultar em que, né, aos poucos, milhares e milhares, quem sabe milhões de crianças futuramente possam se beneficiar de uma educação, dessa outra educação arejada, instigante, alegre, competente, né? Que vai levar essas crianças, de fato, não no discurso,
a se tornarem pessoas autônomas, capazes de fazer escolhas coerentes, né, com valores éticos e com os projetos de vida que elas estabeleçam para si, para a sua comunidade. Ou seja, esse é um convite para quem quiser, né, que se junte a nós para lutar esse bom combate. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Eu aprendi há muito tempo que depois de palavras maravilhosas, o melhor silêncio, né? A Raquel já falou disso e eu me sumo a isso. Eu vou tentar fazer um silêncio falando. Por isso eu vou falar devagar, para que cada um de nós sedimente a palavra do Sérgio, as palavras de José, da Raquel, a manhã inteira, né? Enquanto a gente vai sedimentando, depois eu vou fazer um rápido encerramento, eu vou passar algumas mensagens para os assistentes, né? Fomos 100 pessoas ao longo de toda a manhã. Isso mostrou que a gente foi capaz de conectar com nossa audiência, e isso nos orgulha muito, e a gente agradece muito também a permanência de todos vocês. Por um outro lado, a Ina foi fazendo um trabalho ao longo das 2 horas nossas de representação gráfica do conversado. Ina, não sei se você quer compartilhar alguma imagem agora, sabendo todo mundo que vocês podem ter essa imagem depois, receber essa imagem por e-mail, mas a Ina vai apresentar agora o que ela foi construindo em tempo real, no calor da conversa. Ina, está contigo a tela. Ok, obrigada. Foi ótimo o encontro. Só peço, Pablo, que me libere para compartilhar a imagem, por favor. Não sou eu, é o Theo que libera. Que legal. Ótimo fazer a facilitação. Eram tantas coisas que foi difícil selecionar as frases as melhores frases, mas tentei fazer um apanhado geral aqui. Obrigada pelo convite novamente. Muito bom. Obrigado, Ina. Obrigado, Ina. De novo, quem quiser ter... Bom, e para encerrar, eu diria o seguinte, gente. A pandemia, a meu ver, fortaleceu a instituição escola. A escola é uma referência social ainda mais importante do que era, ou pelo menos mais consciente do que era. A sociedade não funciona sem escolas. Isso nos colocou num lugar de fortaleza, de protagonismo, mas também de obrigar que entregamos a partir de nos enxergar como uma instância importante. E o que vem aqui a gente precisa revisar o que entrega. A gente tem outras opções que é mais do mesmo, né? E essas 2 horas da manhã, hoje, foram para refletir dessa outra educação que a gente pode e deve fazer se acredita nela. Essa outra escola que precisa de mais escala, como o Sérgio falou. Que precisamos demonstrar para as famílias que existem opções. Não é que a família não quer opções, que não tem opções. E isso é nosso dever. Obrigado a todos. Obrigado, Theo, Aninha, pelo trabalho. Ina, Sérgio, Raquel. Obrigado, José Pacheco, ainda ele não esteja aqui já agora conosco. Obrigado a todos os que nos acompanharam. E nossa iniciativa de seminários continua e cada um dos que esteve hoje aqui será convidado às próximas coisas que a gente faz. Boa manhã para todos, bom final de semana. Até a próxima.